Oi pessoal, beleza? Aqui é Denis Martins. Aqui é Raquel Melo. E a gente está aqui hoje num mais um episódio do Vindo um Paper, nosso podcast, para conversar um pouco hoje sobre orientadores. Isso mesmo, um assunto polêmico talvez, né? E muito interessante poder ser abordado. A nossa ideia então é conversar um pouco sobre aspectos gerais, assim, da interação com o orientador, né? Por exemplo, como é que você escolhe um orientador. A gente já falou um pouco disso no último episódio, mas a gente vai tratar um pouco mais abertamente. Vamos falar também assim sobre algumas sugestões, né, que a gente acha que é interessante para ter um bom convívio com o orientador nesse sentido. Porque a gente já conviveu com diferentes orientadores, a gente viu formas diferentes do pessoal trabalhar, principalmente a diferença entre Brasil e Alemanha, porque a gente fez nosso doutorado na Alemanha e os orientadores da Alemanha são bem diferentes dos orientadores do Brasil. A gente pode falar um pouco disso também hoje. E aí vamos trazer para vocês aí a nossa vivência. E da onde foi que surgiu a nossa ideia de falar sobre orientadores, né? Tá havendo agora um teste, né? Assim, tipo um piloto para um novo modelo de pós-graduação que vai ser testado agora em 2025. Em 6 universidades do estado de São Paulo. A ideia é que essa pós-graduação ela seja relativamente a mestrado, nesse novo modelo, sejam mestrados um pouco mais flexíveis em relação ao seu programa. Então, no primeiro ano, os candidatos fariam uma formação um pouco mais interdisciplinar, né, um currículo interdisciplinar, e só escolheriam o orientador já durante o estudo, não escolheriam no início, antes de você ingressar no programa como é feito hoje, né? Então, daria um pouco mais de tempo para você conhecer a instituição e o programa de pós-graduação para depois escolher o orientador. É isso mesmo, porque isso já vou aproveitar para falar uma das diferenças Brasil-Alemanha. No Brasil, a gente já tem que ter o nosso orientador escolhido assim que a gente entra, né, no mestrado ou no doutorado. Esse processo de escolha, seleção, é feito no início, né? Então, quando o aluno começa, ele já sabe quem vai ser o seu professor. Na Alemanha, para o mestrado, isso é diferente e que tem relação com a notícia que Denis falou, né? Que a gente vai trazer depois um episódio dedicado só para ela. Na Alemanha, então, o aluno de mestrado, ele faz muitas disciplinas. O mestrado geralmente são 4 semestres, 2 anos. O aluno lá faz disciplinas por mais ou menos 3 semestres e só no último semestre é que ele vai escrever a dissertação dele de mestrado. E aí ele vai escolher o orientador nesse último semestre. Então essa é uma diferença grande entre os dois países, e este programa, né, essa mudança no programa que Denis falou, tá pensando em fazer dessa forma também aqui no Brasil. Agora é um piloto, né, em algumas universidades. E aí como é que a gente enxerga, assim, baseado na nossa experiência, né, como é que a gente enxerga essa relação com o orientador, né? Então, assim, a minha visão é a seguinte: como aluno, né, como participante de um candidato, né, de um programa de pós-graduação, a ideia é que você se muna de informações, né, mais completas possível para poder, de fato, escolher bem um orientador. Aí a coisa mais importante, na minha visão, é que você escolha um orientador que consiga te ajudar no teu tópico de pesquisa. A gente já falou um pouco disso no último podcast, né? No episódio. A ideia é essa. O orientador, ele vai ser aquela pessoa que tem como função principal te mostrar como fazer uma pesquisa de boa qualidade em um determinado tópico. Em geral, esse tópico vai ser bem específico. Então, quanto mais alinhado com o tópico de pesquisa está o teu orientador, alinhado ao seu tópico de pesquisa, ao seu interesse de pesquisa, está o seu orientador, em geral melhor, porque aí ele vai poder te dar um feedback, né, vai poder te dar instruções e te orientar com um feedback bem mais acionável, né, bem mais específico e valioso, né, um feedback valioso, assim, umas dicas valiosas que vão te colocar você e a sua pesquisa para frente. Então acho que esse é o ponto principal. Achar um orientador que seja bom naquela tua área. Lembrando que um orientador bom na sua área talvez não seja uma pessoa tão fácil de lidar. Não é o foco da nossa conversa aqui falar das características pessoais dos orientadores. Nós sabemos que existem orientadores um pouco mais difíceis, né, de lidar. Nós sabemos que existem orientadores maravilhosos. A gente sabe. Mas a escolha é importante. E se você quer avançar na sua área, uma área que você gosta, uma área de pesquisa interessante, é bom um orientador que já entenda daquela área. Mas isso também não impede de vocês pensarem num orientador que é de uma área similar e que pode trazer contribuições para fazer com vocês, ou alguma área interdisciplinar, né, para trazer analogias de uma área para outra. Então, não existe uma receita de bolo, né? Não existe um jeito só de ser feito isso. Uma coisa interessante também para falar agora, especificamente para
para quem está se candidatando no mestrado, é que assim, o mestrado ele é um período relativamente curto, se você comparar com o doutorado, né? Então são 2 anos, mas você vai ter aí as disciplinas, né, os créditos que você vai ter que fazer até conquistar esses créditos. Então assim, até você começar de fato a ter algum resultado, pode demorar um pouco, porque você tem todas essas outras atividades em paralelo, né, na pesquisa. Então o que eu faria é pensar bem no tema e fazer um tópico que seja um tópico de pesquisa que seja o mais específico possível. E por isso que a conversa com o orientador, a tua relação com o orientador é super válida, né? Porque primeiro você pode olhar no seu os trabalhos que o seu orientador já publica, né? E se inspirar, talvez, se você tiver que propor um projeto de pesquisa, ou em outros programas onde os projetos já estão lá e você se candidata a um projeto já específico, tentar entender qual é o teu sentimento com relação àquele tópico, aquele tema de pesquisa também, né? Aquele projeto. Porque você vai se dedicar 2 anos, é pouco tempo, mas são 2 anos que você vai se dedicar àquilo. E o ideal é que você conseguisse, como um pesquisador júnior, como a gente fala, né? Assim, como um pesquisador que está iniciando, fazer o máximo possível para você ganhar o que a gente chama de momentum, né? Continue se movimentando em direção a concluir o teu projeto. Então, a escolha do orientador e a relação com ele é super importante nesse sentido. O que é que você acha? Eu concordo com o que você falou e gostaria de falar também que a nossa perspectiva aqui, a nossa visão, ela é dos 2 lados, né? Ela é como aluno, porque a gente já foi orientado, a gente já teve orientadores na graduação, no mestrado, no doutorado, a gente no pós-doutorado que o Denis fez, tiveram diferentes orientadores e a gente orienta também. Hoje, a gente consegue falar pelas 2 perspectivas, né? A gente sabe o que um orientador pensa, o que ele gostaria que o aluno trouxesse. Essa parte de orientação, desde TCC até mestrado, doutorado, pós-doc, ela é uma via de mão dupla, né? Não é o aluno... Na verdade, seria ideal que fosse assim, né? Não é só o aluno fazendo as coisas sozinho e nem só o orientador fazendo as coisas dele sozinho. Perfeito. Uma coisa que eu acho também interessante, assim, é que talvez mais especificamente para quem vai fazer um doutorado fora, no nosso caso foi na Alemanha, ou mestrado também, né? Se você for fazer um mestrado fora. Mas aqui no Brasil, às vezes, pode acontecer também. A relação com o orientador é interessante, mas a relação com o grupo de pesquisa também é importante. Então, escolhe um grupo onde você tenha pessoas que possam te ajudar, ou que já se dediquem a tópicos parecidos, que aí vocês vão conseguir tirar algumas dúvidas, né? Uns com os outros, vão se ajudar mutuamente. E uma coisa, assim, que foi a melhor dica que alguém já me deu com relação a esse aspecto, não de pesquisa, mas de grupo mesmo, que é: faz amizade no primeiro dia com a secretária do grupo. Então, se o teu programa de pesquisa tem uma secretária, tem alguém que é um secretário, né? Mas alguém que está responsável por a burocracia de inscrição, pela burocracia de pagamento de bolsa, do dia a dia, assim. Então, a primeira coisa que você faz é amizade e trata essa pessoa da melhor forma possível. Em geral, a secretaria não é valorizada, mas faz um trabalho gigantesco e é quem pode te abrir as portas para a agenda do professor, entender qual é a dinâmica do grupo. A secretária é Deus. A secretaria é Deus, viu? É o máximo. A gente na Alemanha falava que era mais importante do que o professor, a relação com o professor, é a relação com a secretária. Porque a secretaria, o secretário, a secretária, são as pessoas que vão te colocar em contato direto, encaixar de alguma forma dentro dessa dinâmica do grupo. E quem sabe de tudo, viu? Sabe de toda a burocracia, de todo o caminho das pedras. Então isso foi a dica mais importante que eu recebi. E a gente, em geral, os alunos não dão tanto valor. Agora hoje, né, do outro lado da banca, né, do outro lado da mesa, como orientador, eu entendo que isso de fato é essencial. Esses processos que acontecem basilares, né, fundamentais, que o aluno não vê, ou que muitas vezes o orientador delega para a secretaria, eles são processos vitais. E é importante que as partes envolvidas no processo de orientação estejam cientes de que eles rodam, né, esses processos rodam, e que precisa da nossa participação. Então, a dica essencial para mim foi super valiosa, principalmente na Alemanha, que cada professor na época tinha uma secretária dedicada especificamente para o grupo de pesquisa daquele professor. Faz amizade, faz bons contatos com as secretárias. Realmente, faz muito sentido. Lá, a secretária ou o secretário, eles cuidam da agenda, né? Aqui,
E no Brasil isso não é tão comum de ser visto, mas eles são essenciais, porque eles entendem que o pessoal, né, da Secretaria da Pós-Graduação, ou até da graduação, para quem tá no TCC, eles entendem o passo a passo, o que tem que ser feito, quais são as deadlines, os documentos que tem que ser enviado, porque quem faz uma pós-graduação, quem tá fazendo um TCC, não é de qualquer jeito. Existem regras que tem que ser seguidas, e aí minha dica para vocês é: leem as regras, fiquem a par das datas, dos requisitos, o que precisa para que você consiga terminar o seu TCC, seu mestrado, seu doutorado, e aí, surgindo dúvidas ou alguma coisa que não tá clara, vocês podem ir para a secretaria perguntar, né? E aí, agora que a gente falou já do grau máximo da academia, que é a secretária ou a secretaria, agora a gente vai para o orientador de fato. O que é que faz um orientador ser ideal? Se é que existe um orientador ideal. A primeira coisa é o conhecimento, né, que é o domínio que aquele orientador tem com relação à pesquisa da tua área. Mesmo, como a Raquel falou, mesmo que não seja no teu tópico específico, mas que pelo menos seja muito bem familiarizado com a área onde o projeto de pesquisa vai ser realizado. Outra coisa é que um bom orientador, ele tem a capacidade de te dar direcionamentos de pesquisa, ideias de pesquisa, ou então feedback, muitas vezes críticas mesmo, que te levem para frente. Então, que construam um caminho para a tua pesquisa, o teu projeto de pesquisa serem realizados com sucesso. Em geral, o processo de orientação envolve criticar, de fato, os resultados, entender, questionar, mas o mais importante aqui como candidato, né, um mestrado ou doutorado, a gente esteja aberto a essas críticas e que elas sejam direcionadas, né, que a gente também possa direcionar nossa fala e nossa relação com o orientador para que essas críticas sejam construtivas, te dando caminhos alternativos, por exemplo, quando o resultado não saiu tão bom ou quando aquela metodologia não foi tão apropriada, né? Então, o importante é que você mantenha essa busca por feedback mais constante, em tempo hábil, né? Para você poder fazer as mudanças necessárias de forma mais ágil e tranquila também. Eu acho que, agora que a gente já falou de escolher o orientador, né, dessa relação, não esperem ser melhores amigos da orientadora ou do orientador de vocês. Não é uma relação de amizade, é uma relação profissional. Vocês querem o título, vocês querem o conhecimento, vocês querem avançar e o orientador tá ali para te guiar, né? Mas é como se fosse, na Alemanha a relação era de chefe, né? Chefe e funcionário. No Brasil não tem muito essa relação de chefe, mas é uma relação profissional. E aí, eu vou trazer para vocês agora algumas sugestões de como lidar com o orientador de vocês com essa visão como orientadora, né? O que eu espero de um aluno meu? Primeira coisa, vocês vão ver que geralmente alguns orientadores, eles não ficam em cima para marcar uma reunião, eles não falam, e aí, quando que você vai me entregar tal coisa? Depende, né? Mas geralmente no início, a agenda do professor, ela é muito cheia, então ele não vai ficar em cima de vocês. Então, é vocês que precisam ir atrás do professor e sugerir datas e horário para as reuniões. Lógico, isso é no caso que você queira conversar com seu orientador, tá? Eu sei que existem casos de alunos que fogem dos orientadores, mas não é o que a gente vai tratar aqui. A gente pode trazer num outro episódio para falar de relações tóxicas com orientadores, que tem orientador que mais atrapalha do que ajuda, né? Mas hoje a gente já tá falando uma relação mais positiva. Então, sugira datas, não fala assim, igual quando as pessoas falam aqui, vamos se encontrar? Vamos. E nunca combina o dia, nunca combina a hora. Então, não fala pro seu orientador, vamos nos reunir? Não. Professor, a gente pode se reunir na segunda-feira de manhã? Aí ele vai ficar mais difícil para ele recusar, porque você já ofereceu o dia e a hora. Aí ele vai falar, esse dia eu tenho aula. Não tem problema. E na terça-feira à tarde? E na quarta-feira às 18, às 15, não tô falando pra vocês trabalharem até tarde, tá? Depende de como vocês trabalham. Que tem algumas pessoas que trabalham em empresa, fazem, por exemplo, um mestrado acadêmico e tem um horário pra se reunir depois do trabalho. Então, tudo bem, né? E sugerir isso pro seu orientador. Uma coisa que é interessante falar também, em geral, a ideia é que você, ao propor uma reunião, tenha já em mente o que é que vai ser tratado naquela reunião, já para preparar o teu orientador para tema, né? O que vai vir nessa reunião, do qual é o intuito. Por quê? Em geral,
os orientadores, eles têm várias atribuições além da orientação. Você não é o único orientando do seu orientador. Em geral, o seu orientador vai ter mais orientandos. Então, é comum que, por ter que gerenciar vários projetos de pesquisa ao mesmo tempo, o orientador fique perdido com relação ao tema das reuniões que vão ser tratadas. Então, se você conseguir, ao abordar o seu orientador, já falar de qual é o objetivo daquela reunião, do que é que você vai tratar, dar um heads up, né, como a gente chama para ele, isso eu acho que é fundamental, mas eu acho que também é uma boa prática, porque já vai direcionar na cabeça dele, beleza, a gente vai conversar naquela hora sobre o projeto X e a ideia é que eu dê feedback nesse ponto, ou então a ideia é ver uma demonstração do projeto acontecendo no cenário A, no cenário B, ou falar dos experimentos que foram conduzidos semana passada. Ter bem claro assim qual é esse objetivo. E aí vem outro ponto, que é, em tendo conseguido marcar a reunião, não leve ideias para a reunião apenas. Não leve apenas ideias. É importante que na reunião você tenha um material, algo mais acionável, algo mais concreto, porque ideia é fácil de destruir. Mas se você já tem um resultado preliminar, uma literatura para fundamentar aquela tua ideia, qualquer material, qualquer ativo, qualquer asset que te ajude a demonstrar que aquela tua ideia não é só uma ideia, já saiu um pouco mais do papel, isso também te ajuda muito para ter um feedback mais direcionado e não ter a tua ideia, aquela tua hipótese, enfim, detonada sem uma discussão mais profunda. Perfeito. E aí, aproveitando então o gancho, você sugeriu a data, você conseguiu marcar uma data, você tem claro que você quer abordar com o seu orientador, às vezes mandar, dependendo do estágio que você tá, mandar até uma apresentação simples em PowerPoint. Eu percebia que o meu orientador ficava bem feliz quando eu fazia isso, porque ele tinha algo mais concreto para discutir, porque você não quer pegar seu orientador de surpresa, né? Se você quer que ele contribua, quanto mais informações ele tiver antes da reunião, melhor vai ser. Então, que você tenha suas dúvidas específicas e aí anote. Pessoal, leva alguma coisa pra anotar, não confie na sua cabeça. Você lembra o que você almoçou semana passada, na segunda-feira? É difícil de lembrar, é muita coisa que acontece. Anote o que foi falado, independente se é no papel, se é no computador, se é áudio, tem orientador que deixa gravar as reuniões. Mas anote tudo que vocês conversarem e que tiver de contribuição. O ideal seria abordar o orientador pelo WhatsApp, pelo e-mail. Como é que a sua experiência pessoal como orientadora, como é que você acha melhor, assim? Você tem algum canal de comunicação com os alunos que você acha mais interessante? Como orientadora, eu não gosto de WhatsApp. Por quê? Eu acho que o WhatsApp são para mensagens rápidas, simples, diretas, e eu gosto de usar o WhatsApp para falar com a minha família. Eu acho o WhatsApp muito pessoal e, como eu disse, é uma relação mais profissional. E aí fica difícil de traquear o que já foi falado, de acompanhar as coisas, mandar um arquivo e abrir pelo WhatsApp, não é o que eu gosto. Eu gosto de trabalhar no computador e eu sou do tempo do e-mail ainda. Então eu gosto do e-mail e, se o orientador de vocês gosta de e-mail, uma dica: responda aquele e-mail que ele te mandou. Não cria um e-mail novo para poder acompanhar a sequência. Mas eu também entendo que tem orientador que não gosta de e-mail, né? Então isso vai da relação que você vai construindo com o seu orientador. Mas se a gente for trabalhar juntos, me mande e-mail. Quando você for mandar mensagem para o orientador, se ele concordar em usar o WhatsApp, use sempre a política do no hello. Para quem não sabe o que é no hello, tem um site chamado nohello.com que te explica rapidamente numa páginazinha o que é isso, mas em linhas gerais não mande mensagem, oi professor, tudo bem? E acabou-se. E esperar ele responder. Não. Manda, oi professor, tudo bem? Estou aqui para perguntar sobre, ou então essa mensagem é para te perguntar sobre a confirmação na nossa reunião semana que vem. Então não manda, oi professor, bom dia, e acabou. E aí fica esperando a mensagem dele para mandar o resto. Isso é para qualquer coisa da tua vida. Não é só para orientador, não. Qualquer interação social não deveria ter essa mensagem, eu digo em mensagens assíncronas, né? No dia a dia até beleza, mas em mensagens assíncronas, como no WhatsApp, no Telegram, essa política do no hello, ela faz com que a outra pessoa não perca tempo tentando adivinhar o que é que você quis falar, ou seja mais direto na comunicação. Use a política do no hello. Oi, professor, tudo bem? Oi, orientador. Oi, orientadora. Oi, professora. Como vai a senhora? Como vai o senhor? Queria saber se a gente pode se reunir amanhã às 2h da tarde. Seja direto. Em geral é isso, as regras de etiqueta da academia. Eu acredito que essas dicas possam ser bastante valiosas para vocês e a gente fica feliz de poder ajudar. Qualquer comentário, qualquer dúvida, fiquem à vontade para nos abordar.
Pessoal, muito obrigada por ter ouvido a gente até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem dicas, dúvidas, sugestões, podem escrever pra gente. Muito obrigada. Valeu, pessoal.